Quando encontramos dificuldade, quem é o eu que quer desistir? Nós somos o cansaço ou a reação? Na estrada, o autor desse livro percebeu que fé não é acreditar, é ver o que acontece dentro sem fugir. Caminho da Fé, uma jornada para você observar. Disponível nas versões e-book, livro físico e audiolivro. Links na descrição. O rio naquela manhã era de prata fosca, porque o céu estava nublado e fazia frio. As folhas estavam cobertas de pó, e dele havia em toda parte uma tênue camada. No quarto, na varanda, na cadeira. Estava esfriando demais. Devia ter nevado fortemente no Himalaia. Doía-nos o vento cortante do norte. As próprias aves o sentiam. Mas o rio tinha naquela manhã um estranho e peculiar movimento. Não parecia encrespar-se ao sopro do vento. Dava a impressão de estar completamente imóvel. E tinha aquela qualidade atemporal que as águas em geral parecem ter. Que belo que era! Não admira que o povo o tivesse consagrado. Podíamos ficar sentado ali na varanda, a observá-lo, meditativamente, infinitamente. Não devaneávamos, os nossos pensamentos nenhuma direção tomavam, estavam simplesmente ausentes. Enquanto olhávamos a luz que brilhava naquele rio, parecíamos de alguma maneira perder a personalidade e, fechando os olhos, mergulhar num vazio abençoado, um estado de beatitude. Naquela manhã ele voltou acompanhado de um moço, o monge que falara sobre disciplina, livros sagrados, a autoridade da tradição. O rosto bem lavado e também as suas vestes. Parecia o jovem um tanto nervoso. Acompanhara o monge, provavelmente o seu guru, e esperava que ele começasse a falar. Olhava para o rio, mas pensando em outras coisas. O breve trecho disse assim o sannyasi: Voltei, mas dessa vez eu desejo falar sobre o amor e a sensualidade. Nós que fizemos voto de castidade, temos problemas sensuais. O voto representa apenas um meio de resistir aos nossos incontroláveis desejos. Eu estou velho e tais desejos já não me consomem. Antes do voto, eu era casado, a minha esposa morreu, deixei o lar e atravessei um período de agonia, de intoleráveis impulsos biológicos. Combati-os noite e dia. Foram tempos muito difíceis, cheios de solidão, de frustração, medo da loucura e explosões neuróticas. Ainda hoje eu não ouso pensar demais nisso. Esse jovem veio comigo porque eu creio que está passando por um problema idêntico. Deseja ele renunciar ao mundo e fazer o voto de pobreza e castidade, tal como eu. Há muitas semanas eu venho palestrando com ele e achei que devia ser proveitoso. Vimos ambos conversar com você a respeito desse problema. O problema do sexo e do amor. Eu espero que nos permita falar com toda a franqueza. Se vamos tratar de tal assunto, sugerimos em primeiro lugar que não comecemos a examiná-lo com base numa posição, atitude ou princípio, pois isso vai nos impedir a investigação. Se você é contra o sexo ou se sustenta ser ele necessário à vida, qualquer pressuposto dessa natureza será um obstáculo ao percebimento real. Devemos pôr à margem
toda e qualquer conclusão para podermos olhar, examinar em liberdade. Caíam agora gotas de chuva e as aves se haviam aquietado, porque ia chover a cântaros, e as folhas das árvores se iam encher de viço e verdor, de luz e cor. Sentia-se o cheiro da chuva e aquela estranha calma que precede um temporal. Temos então dois problemas a considerar: o amor e o sexo. O primeiro é uma ideia abstrata, e o outro um impulso biológico diário e real. Um fato que existe e não pode ser negado. Vamos averiguar primeiramente o que é o amor. Não como uma ideia abstrata, porém, o que ele realmente é. O que é o amor? Ele é mero gozo sexual, cultivado pelo pensamento como prazer? Uma lembrança de uma experiência que proporcionou um grande deleite, a satisfação sexual? É a beleza do pôr do sol ou a folha delicada que tocamos ou vemos? Ou o perfume da flor que cheiramos? O amor é prazer ou desejo? Ou não é nenhuma dessas coisas? Pode o amor ser dividido em sagrado e profano? Ou ele é uma coisa indivisível, integral, que o pensamento não pode fracionar? O amor existe sem um objeto? Ou só se torna existente por causa de um objeto? É por ver o rosto de uma mulher que o amor se manifesta em você? Sendo então o amor sensação, desejo, prazer, ao que o pensamento dá continuidade? Ou então é o amor um estado em você existente que corresponde à beleza, traduzida em ternura? O amor é cultivado pelo pensamento de modo que o seu objeto se torne importante? Ou não está em nenhuma relação com o pensamento, sendo, portanto, independente e livre? A menos que nós compreendamos essa palavra e a significação que atrás dela se esconde, viveremos torturados ou nos tornaremos neuróticos sexuais, ou então escravos do sexo. O amor não pode ser fragmentado pelo pensamento. Quando o pensamento o fragmenta, dividindo-o em impessoal, pessoal, sensual, espiritual, a minha pátria, a sua pátria, o meu Deus e o seu Deus, então ele já não é amor, porém uma coisa completamente diferente. Um produto da memória. Um produto da propaganda, da conveniência, do conforto e tudo mais. O sexo é produto do pensamento? O sexo, o prazer, o deleite, o companheirismo, a ternura que ele envolve, é uma lembrança fortalecida pelo pensamento? No ato sexual há o autoesquecimento, o autoabandono, uma sensação de inexistência do medo, da ansiedade, das tribulações da vida. Ao se lembrar desse estado de ternura e autoesquecimento e desejando a sua repetição, você fica, por assim dizer, a ruminá-lo até a próxima ocasião. Isso é ternura ou apenas a lembrança de uma coisa acabada e que, pela repetição, você espera reaver? A repetição de uma certa coisa, por mais agradável que seja, não é um processo destrutivo?
Subitamente, o moço encontrou a sua língua. O sexo, como eu disse, é um impulso biológico. Se é destrutivo o comer, não é também destrutivo? Já que é também um impulso biológico? Se como quando tenho fome, isso é uma coisa. Se tenho fome e o pensamento diz: eu quero saborear tal ou tal iguaria, isso é então o pensamento. E essa é que é a repetição destrutiva. No sexo, como se sabe, qual é o impulso biológico semelhante à fome e qual a exigência psicológica semelhante à avidez? Perguntou o moço. Por que separar o impulso biológico da exigência psicológica? E existe ainda uma outra questão, uma questão totalmente diferente. Por que você separa o sexo do apreciar a beleza de uma montanha, a formosura de uma flor? Por que atribui uma enorme importância a uma coisa e despreza totalmente a outra? Se o sexo é algo totalmente diferente do amor, como parece dizer, existe então necessidade de fazer alguma coisa em relação ao sexo? Inquiriu o moço. Nunca dissemos serem o amor e o sexo duas coisas separadas. O que dissemos foi que o amor é integral. Ele não pode ser fracionado. E o pensamento, por sua própria natureza, é fragmentário. Quando o pensamento domina, o amor, é claro que não pode existir. O homem em geral conhece e talvez só conheça o sexo do pensamento, que é o ruminar, o quimo do prazer e a sua repetição. Portanto, nós temos de perguntar: existe uma outra qualidade de sexo, não pertencente ao pensamento ou ao desejo? O sannyasi esteve a ouvir tudo com uma serena atenção e então disse: a ele eu resisti, eu fiz o voto contra ele. Porque pela tradição, pela razão, nós necessitamos daquela energia para a vida dedicada à religião. Mas eu percebo agora que essa resistência consumiu uma enorme soma de energia. Nela eu gastei mais tempo, desperdicei mais energia do que jamais gastei com o próprio sexo. Assim, o que disse, que toda espécie de conflito é um desperdício de energia, eu consigo compreender isso agora. O conflito e a luta são de efeito muito mais mortais do que admirar o rosto de uma mulher. Ou ainda, talvez, mais mortais do que o próprio sexo. Existe amor sem desejo, sem prazer? Existe sexo sem desejo, sem prazer? Existe amor integral, impenetrável ao pensamento? É o sexo uma coisa pertencente ao passado? Ou é cada vez uma coisa nova? O pensamento, obviamente, é velho e por isso estamos sempre a contrastar o velho e o novo. Fazemos perguntas provenientes do velho e queremos uma resposta em conformidade com o velho. Assim, quando perguntamos: existe sexo independente do pensamento? Não significa isso que não saímos do velho? Tão condicionados estamos pelo velho que não somos capazes de achar o caminho para o novo. Dissemos que o amor é integral e sempre novo. E novo, não oposto a velho, porque isso é também o velho. Qualquer asserção de que existe sexo sem desejo é de todo em todo fútil. Mas se tiver discernimento, a significação do pensamento, então talvez você se encontre com a outra coisa.
Se todavia exigir o seu prazer a qualquer preço, então não existirá o amor. E disse o jovem: aquele impulso biológico a que você se referiu é exatamente essa exigência. Porquanto, embora possa diferir do pensamento, gera o pensamento. Talvez eu possa responder ao meu jovem amigo, disse o sannyasi, porque já passei por tudo isso. Eu me exercitei anos seguidos em não olhar para uma mulher. Controlei impiedosamente a exigência biológica. O impulso biológico não gera o pensamento. O pensamento o apreende. O pensamento o utiliza. O pensamento faz imagens, faz representações desse impulso. E então o impulso fica escravizado ao pensamento. É o pensamento que gera o impulso, o mais das vezes. Como disse, eu começo a perceber a extraordinária natureza de nosso poder de enganar nós mesmos e da nossa desonestidade. Há em nós muita hipocrisia. Nunca podemos ver as coisas como são, mas temos de criar ilusões em torno delas. O que nos está dizendo, Senhor, é que olhemos para todas as coisas com olhos límpidos, sem a lembrança de ontem. Em suas palestras, você tem repetido isso frequentemente. A vida não se torna então um problema. Só agora, em minha avançada idade, eu começo a perceber isso. O moço não parecia inteiramente satisfeito. Ele queria a vida de acordo com as suas condições, consoante a fórmula que esmeradamente ele construíra. É por essa razão que muito importa conhecermos a nós mesmos, independentes de qualquer fórmula ou de qualquer guru. E é esse constante percebimento sem escolha que põe fim a todas as ilusões, a toda hipocrisia. A chuva agora caía em torrentes, o ar estava parado e só se ouvia o som da chuva no telhado e nas folhas. Meditação não é o mero experimentar de uma realidade existente, fora dos nossos habituais pensamentos e sentimentos. E nem é uma busca de visões e deleites. A mente matura e vulgar, confusa, ela pode ter e, com efeito, tem visões procedentes da consciência expandida e experiências que reconhece de acordo com o seu condicionamento. Essa falta de madureza não impede uma pessoa de ser bem-sucedida nesse mundo, de lograr fama e notoriedade. Os gurus que ela segue são da mesma qualidade e se acham no mesmo estado. A meditação não se relaciona com nada disso. Ela não é para o homem que está buscando, porque esse acha o que procura. E o conforto que isso lhe dá é a moralidade criada por seus próprios temores. Por mais que se esforce, o homem dado à crença e ao dogma não pode entrar na esfera da meditação. Para meditar é necessária a liberdade. Não há primeiro meditação e depois a liberdade. A liberdade, a total negação da moralidade e dos valores sociais é o primeiro movimento da meditação. Essa não é uma atividade pública em que muitos podem participar e fazer orações. Ela é só. E está sempre fora dos limites da conduta social. Porque a verdade
Não se acha nas coisas do pensamento ou naquilo que o pensamento fabricou e chama de a verdade. A completa negação dessa estrutura do pensamento é a positividade da meditação. Naquela manhã, o mar estava muito calmo, bem azul, quase como um lago, e o céu estava muito limpo. Gaivotas e pelicanos circulavam no ar por perto da praia. Os pelicanos quase a tocar a água com as suas asas pesadas e o seu vôo lerdo. O céu estava todo azul e os montes além crestrados pelo sol, com exceção de umas poucas moitas. Uma águia vermelha surgiu daqueles montes, transpôs a ravina e desapareceu entre as árvores. Naquela parte do mundo, a luz tinha uma virtude de penetração e resplendor que não turvava a vista. Sentia-se um cheiro de sumagre, laranjas e eucaliptos. Havia meses que não chovia e a terra estava tostada e ressecada. Nos morros viam-se cervos, ocasionalmente, e certa vez, passeando pelos altos de um morro, nos deparamos com um urso, muito empoeirado e desalinhado. Por aquele caminho encontravam-se frequentemente cascavéis e, de quando em quando, lagartixas espinhosas. No caminho, raramente se encontrava alguém. Era uma trilha poeirenta, pedregosa e totalmente silenciosa. Bem à nossa frente surgiu uma codorniz com seus filhotes. Devia haver mais de uma dúzia deles, todos imóveis, fingindo não existir. Quanto mais subíamos, tanto mais deserta se tornava a região, não se encontrando por ali uma única habitação, porque não havia água ali. Os pássaros também não havia, e escassas eram as árvores. Brilhava o sol muito forte e causticante. Naquela grande altitude, subitamente, muito perto de nós, apareceu uma cascavel, chocoalhando estridentemente a cauda, a modo de advertência. Demos um salto. Lá estava ela, a cascavel de cabeça triangular, toda enrolada, os chocalhos no centro e a cabeça virada para nós. Alguns pés nos separavam e daquela distância ela não nos podia picar. Ficamos a olhá-la fixamente e ela, por sua vez, nos fitava com seus olhos que não pestanejavam. Estivemos algum tempo a observá-la, a sua untuosa flexibilidade, a sua periculosidade, e não sentíamos medo. Depois, enquanto a observávamos, desenrolou a cabeça e a cauda, assestando-as para nós e, ao mesmo tempo, recuando. Quando dela nos aproximávamos, novamente ela se enrolava com a cauda no centro, pronta para o bote. Prosseguimos esse brinquedo por algum tempo, até a serpente cansar-se, então a deixamos em paz e descemos para a beira do mar. Uma casa aprazível com janelas que davam para a relva, toda caiada por dentro e de proporções simétricas. Nas noites frias, acendia-se a lareira. É adorável observar o fogo com suas 1000 línguas e sombras. Nenhum barulho, salvo o bramir do mar. Na sala, um pequeno grupo de 2 ou 3 conversava sobre assuntos gerais, a moderna juventude, o cinema e etc. Em dado momento, um deles disse: "Você nos permite uma pergunta?" Era uma pena quebrar a placidez do céu azul e dos montes. Queremos lhe perguntar o que significa para você o tempo. Sabemos mais ou menos o que a seu respeito dizem os cientistas e os escritores de ficção científica. O homem me parece que sempre andou às voltas com esse problema do tempo. A infinita série,
de dias passados e futuros. Dos períodos mais remotos aos nossos dias, o tempo sempre ocupou o espírito humano. Os filósofos têm especulado a seu respeito e as religiões oferecem as suas explicações especiais. Nós podemos conversar um pouco sobre esse assunto? Vamos examiná-lo um tanto profundamente, ou deseja apenas considerá-lo pela rama e largá-lo sem ter chegado a parte alguma? Se vamos conversar seriamente, nós devemos se esquecer o que disseram as religiões, os filósofos e os outros, porque, com efeito, não se pode confiar em nenhum deles. Não é por insensível indiferença ou por arrogância que deles desconfiamos, mas sim por vermos que, para se fazerem descobrimentos, nos cumpre pôr à margem toda e qualquer autoridade. Se você está preparado para isso, poderemos examinar essa matéria de uma maneira muito simples. Independentemente do relógio, existe o tempo? Nós aceitamos uma quantidade de coisas. A obediência nos tem sido instilada de tal maneira que a aceitação parece algo natural. Mas existe de fato o tempo, independente dos muitos dias passados? O tempo é uma continuidade constituída de ontem, hoje e amanhã. E existe o tempo sem ontem? O que é que dá continuidade aos milhares de dias futuros e pretéritos? Uma causa produz o seu efeito, e o efeito, por sua vez, se torna a causa. Não há separação entre ambos. Trata-se de um só movimento. Esse movimento se chama tempo. E com ele em nossos olhos e em nossos corações, nós vemos as coisas. Nós vemos com os olhos do tempo e traduzimos o presente em conformidade com o passado. E essa tradução, ela vai ao encontro do amanhã. E essa é a cadeia do tempo. Aprisionado nesse processo, o pensamento interroga: o que é o tempo? Essa própria interrogação faz parte do mecanismo do tempo. Portanto, ela não tem valor algum, porque o pensamento é tempo. O ontem produziu o pensamento e esse, portanto, divide o espaço em ontem, hoje e amanhã. Ou então ele diz: só há o presente, esquecendo-se de que o próprio presente é produto de ontem. A nossa consciência é constituída dessa cadeia do tempo, e dentro dos seus limites nós estamos perguntando o que é o tempo. E se não há tempo, o que é feito do ontem? Essas perguntas, elas vêm da esfera do tempo. E não há resposta para uma pergunta do pensamento a respeito do tempo. Ou não há nem ontem, nem hoje, porém apenas o agora? Essa não é uma pergunta do pensamento? Ela se faz quando se percebe a estrutura e a natureza do tempo, mas não com os olhos do pensamento. Existe realmente amanhã? Existe, de certo, se temos de tomar um trem, mas interiormente, existe amanhã para a dor e o prazer? Ou para se realizar uma coisa importante? Ou só existe o agora, sem nenhuma relação com o ontem? O tempo só para quando o pensamento para. É no momento dessa parada que está o agora. Esse agora não é uma ideia,
mas um fato real. O que aconteceu foi só que o mecanismo do pensamento parou. A percepção do agora é muito diferente da palavra, que pertence ao tempo. Portanto, não vamos nos deixar nos enredar pelas palavras ontem, hoje e amanhã. A percepção do agora só pode existir na liberdade. E a liberdade não é cultivável pelo pensamento. Então, logo se apresenta a pergunta: qual a ação do agora? Nós só conhecemos a ação dependente do tempo e da memória, e o intervalo entre ontem e o presente. Nesse intervalo ou espaço é que começa toda confusão e conflito. O que realmente estamos perguntando é isso. Se não há intervalo algum, o que é a ação? A mente consciente, ela pode dizer: eu fiz tal coisa espontaneamente. Mas na realidade, não é isso que acontece. Essa coisa, essa espontaneidade, ela não existe, porque a sua mente está condicionada. O real é o único fato. O real é o agora. E vendo-se incapaz de se encontrar com ele, o pensamento constrói imagens a seu respeito. O intervalo entre a imagem e o que é a aflição que o pensamento criou. Ver o que é sem o ontem é o agora. E o agora é o silêncio do ontem. A meditação é um movimento infinito. Um homem não pode dizer quando está meditando ou então reservar um determinado período para a meditação. Ela não está às ordens de ninguém. A sua bênção não vem ao homem só pelo fato de viver sistematicamente ou de seguir uma certa rotina ou então um código moral. Ela vem quando o coração está realmente aberto. Aberto não com a chave do pensamento, como um cofre guardado pelo intelecto, porém aberto como um céu sem nuvens. Então ela vem sem a pressentirmos, sem a chamarmos. Mas nós não podemos vigiá-la, nós não podemos guardá-la, nós não podemos lhe render devoção. Se você tentar fazê-lo, ela nunca mais vai voltar. Por mais que você se esforce, ela vai sempre te evitar. Na meditação, a pessoa não é importante. Nenhum lugar lhe compete. A sua beleza está nela própria e não em vós. A essa beleza nada se pode acrescentar. Não se ponha à janela na esperança de pegá-la desprevenida e nem se sente num quarto escuro à sua espera. Ela só vem quando você está completamente ausente. E a sua bem-aventurança não tem continuidade. As montanhas dominavam a imensidão azul do mar, estendendo-se por muitas milhas. Os montes eram quase estéreis, crestados pelo sol com pequenas moitas, e nas suas dobras existiam árvores tisnadas pelo sol e pelo fogo, porém ainda vivas, florescentes e em paz. Uma árvore sobressaía especialmente, um gigantesco e velho carvalho que parecia dominar todos os morros circundantes. E no alto de um outro morro havia uma árvore morta, queimada pelo fogo. Lá se erguia ela, toda nua, cinzenta, sem uma
única folha. Ao contemplarmos aquelas montanhas, a sua beleza, os seus contornos, delineados contra o céu azul, aquela árvore parecia sustentar sozinha o firmamento. Tinha muitos galhos, todos eles mortos, e nunca mais tornaria a fruir as delícias da primavera. Todavia, era intensamente viva, em graça e formosura. Nós nos sentíamos como parte dela, sós, sem nenhum arrimo, fora do tempo. Parecia que ali ficaria para todo sempre, como o grande carvalho do vale. Ele estava vivo e ela estava morta. E ambos eram as únicas coisas importantes entre aqueles montes crestados pelo sol, enegrecidos pelo fogo e à espera das chuvas invernais. Víamos a totalidade da vida, inclusive a nossa própria vida, naquelas duas árvores, uma viva e a outra morta. E no meio, o amor bem agasalhado, invisível e modesto. Debaixo da casa morava uma mãe com 4 filhos. No dia da nossa chegada, estavam todos na varanda. A mamãe Coati e os seus 4 rebentos. Esses se mostraram imediatamente muito amigáveis, com seus olhinhos negros, penetrantes e as suas patas macias, reclamando comida, todos nervosos. A mãe se mantinha à distância. Na tarde seguinte, lá estavam eles de novo. Comeram de nossas mãos e lhes tocamos as patinhas macias. De boa vontade se deixariam domesticar e mimar. Olhávamos com admiração a sua beleza, os seus movimentos, e dentro de mais alguns dias, eles não teriam mais cerimônias conosco. Neles nós sentíamos a imensidão da vida. Dia belo e luminoso, e todos os arbustos e moitas sobressaíam claramente delineados contra o sol radioso. O homem viera do vale e subia o morro até a casa que dominava uma ravina, e além dela, toda uma cadeia de montanhas. Perto da casa havia uns poucos pinheiros e alguns altos bambus. Era um moço muito esperançoso, ainda ileso da brutalidade da civilização. O que desejava era estar em paz, em silêncio, quietado não só pelo silêncio dos montes, mas também pela brandura dos seus próprios impulsos. Que papel represento nesse mundo? Em que relação estou com a ordem universal? O que significa esse conflito sem fim? Eu tenho uma amada e nós dormimos juntos, todavia isso não representa o alvo final. Esse é como um sonho longínquo que se esvai e de novo se aviva, ora palpitando com força, ora sem significação nenhuma. Eu vi muitos dos meus amigos tomarem drogas. Eles se tornaram entorpecidos, com as faculdades embotadas. Eu também, talvez mesmo sem drogas, vou acabar embotado pela rotina da vida e a dor da minha própria solidão. Nada valho no meio de tantos milhões. Eu vou trilhar a mesma senda que os demais, nunca deparando uma gema incorruptível, que jamais possa ser roubada, que jamais perca o seu brilho. Então eu decidi vir conversar com você, se para isso você tiver um tempo. Eu não peço respostas às minhas perguntas, eu estou perturbado. Embora jovem, eu já perdi o ânimo de viver. Eu vejo em redor as condições irremediáveis da velha geração,
a sua amargura, a sua crueldade, a sua hipocrisia, a sua transigência e a sua prudência, e estes nada têm que dar, e, muito estranho seja, nada desejo deles. Eu não sei o que eu quero, mas eu sei muito bem que eu tenho de viver uma vida fecunda, plenamente significativa. Decididamente, eu não desejo assumir uma certa função e gradualmente me tornar importante nessa existência, informe e sem significado. Às vezes eu lamento a mim mesmo ante a solidão e a beleza das estrelas distantes. Nós ficamos em silêncio durante algum tempo e os pinheiros e os bambus se agitavam na aragem. A águia e a cotovia não deixam vestígios do seu voo. O cientista deixa suas pegadas como todos os especialistas. Nós podemos segui-las passo por passo e acrescentar mais alguns passos ao que descobriram e acumularam. E sabemos, mais ou menos, aonde leva a acumulação por eles feita. Mas a verdade não é assim. A verdade é uma terra sem caminhos. Ela pode ser encontrada na próxima volta da estrada ou então a 1000 milhas de distância. Nós temos de nos manter em movimento. E então, nós a veremos ao nosso lado. Mas se nos detemos a fim de traçar um caminho para outros seguirem, ou então um plano do nosso próprio caminho na vida, ela nunca se aproximará de nós. Senhor, isso é poesia ou realidade? O que você acha? Para nós, tudo precisa estar bem cortado e bem seco para fazermos alguma coisa de prático, construir alguma coisa, adorá-la. Você pode levar para casa um pedaço de pau, colocá-lo sobre uma estante e todos os dias depositar diante dele uma flor. Passado alguns dias, esse pedaço de pau vai ter um enorme significado para você. A mente pode dar significação a qualquer coisa, mas a significação que a mente dá é insignificativa. Quando se pergunta qual a finalidade da vida, isso é uma coisa semelhante a querer adorar um pedaço de pau. O terrível é que a mente ela está sempre a inventar novas finalidades, novos significados, novos deleites e sempre a destruí-los. Ela nunca se encontra quieta. A mente que na sua quietude tem riqueza, nunca olha para além do que é. Nós temos de ser, ao mesmo tempo, a águia e o cientista, e perceber que os dois jamais se encontrarão. Isso não significa que sejam entidades separadas. Ambos são necessários. Mas quando o cientista quer se tornar a águia e quando a águia deixa pegadas, existe então as aflições do mundo. Você é bem jovem. Tenha o cuidado de nunca perder a sua inocência e a vulnerabilidade que ela proporciona. E esse é o único tesouro que o homem pode possuir e deve possuir. Senhor, essa vulnerabilidade é o princípio e o fim de nossa existência? E a única gema inapreciável que se pode descobrir? Não se pode ser vulnerável sem inocência. E ainda que tenhais 1000 experiências,
mil alegrias e mil tristezas, se não morrer para todas elas, como você pode manter a mente inocente? Só a mente que é inocente, apesar de seus milhares de experiências, é capaz de ver o que é a verdade. E só a verdade pode tornar a mente vulnerável, ou seja, tornar a mente livre. Senhor, você diz que não se pode ver a verdade sem ser inocente, e que não se pode ser inocente sem se ver a verdade. Isso não é um círculo vicioso? A inocência só começa a existir com a morte do ontem. Mas nós nunca morremos para ontem. Sempre nos resta um remanescente, um frangalho de ontem. E é essa a âncora que prende a mente ao tempo. E assim, o tempo é o inimigo da inocência. Nós temos de morrer todos os dias para todas as coisas que a mente prendeu e conserva. De outra forma, não há liberdade. Na liberdade existe vulnerabilidade. Não há primeiro uma coisa e depois outra coisa. É tudo um só movimento, o vir e o ir. Só a plenitude do coração é inocente. Meditação significa esvaziar a mente do conhecido. O conhecido é o passado. O esvaziar não vem no fim de uma acumulação, mas significa nada acumular. O que foi só se esvazia no presente. E não por meio do pensamento, mas sim pela ação, pela atividade de o que é. O passado é o movimento de conclusão para conclusão e julgamento de o que é pela conclusão. Todo juízo é conclusão, a qual pode ser do passado ou então do presente. E é essa conclusão que impede o constante esvaziar da mente, do conhecido. Porque o conhecido é sempre conclusão, determinação. O conhecido é a ação da vontade e a vontade em ação é a continuação do conhecido. Portanto, a cada ação da vontade não pode de modo nenhum esvaziar a mente. Portanto, a ação da vontade ela não pode, de modo nenhum, esvaziar a mente. A mente vazia, ela não pode ser adquirida em nenhum supermercado. Ela se torna existente quando o pensamento está bem cônscio das suas próprias atividades. E não quando o pensador está cônscio do seu pensamento. A meditação é a inocência do presente e, em consequência, ela é sempre só. A mente totalmente só, ilesa do pensamento, cessa de acumular. Portanto, o esvaziar da mente está sempre no presente. Para a mente que está só, o futuro, que pertence ao passado, deixa de existir. A meditação é um movimento e não uma conclusão, um fim que precisa ser alcançado. A floresta era muito grande e continha pinheiros, carvalhos, arbustos e sequoias. Lá havia um regato que descia o declive com um constante murmúrio. Viam-se pequenas borboletas azuis e amarelas que, talvez por não acharem uma flor em que pousar, iam flutuando no ar, em demanda do vale até lá embaixo. Era muito velha aquela floresta,
E as sequoias eram mais velhas ainda. Eram árvores enormes, muito altas. E predominava ali aquela peculiar atmosfera da ausência do homem, com suas espingardas, com seu tagarelar e a sua exibição de saber. Não havia caminho pela floresta. Tivemos de deixar o carro a uma certa distância e percorrer uma vereda atapetada de folhas de pinheiro. Encontramos um gaio que logo avisou a todos da aproximação do homem. O aviso produziu efeito, porque todo movimento animal pareceu deter-se e estabeleceu-se naquela atmosfera de intensa vigilância. O sol dificilmente penetrava ali e predominava uma tranquilidade que quase se podia apalpar. 2 esquilos vermelhos de caudas longas e felpudas desceram pelo pinheiro a tagarelar e a fazer com suas garras um barulho de arranhaduras. Eles perseguiam um ao outro, rodopiando pelo tronco, num delírio de prazer e deleite. Havia entre eles uma certa tensão, uma combinação de brinquedo, sexo e alegria. Eles estavam de fato a se deliciar. O de cima às vezes parava subitamente para observar o de baixo, então o de baixo também parava, e os dois ficavam a se olhar, as caudas erguidas, os focinhos a se mexerem apontados um para o outro. Com os olhos agudos, absorviam um ao outro e também o movimento ao redor. Eles estiveram antes a ralhar com o homem que os observava, sentado embaixo da árvore, mas já o tinha esquecido. Entretanto, continuavam bem atentos um para o outro. E a gente quase podia sentir o deleite que encontravam na sua mútua companhia. O seu ninho deveria ser bem no alto. Por fim, eles se cansaram. Um correu para o alto da árvore e o outro para o chão, desaparecendo atrás de uma outra árvore. O gaio azul, muito vivo e curioso, estivera a observá-los e ao homem sentado embaixo da árvore. E ele também partiu, voando e soltando altos gritos. Acumulavam-se nuvens e provavelmente dentro de 1 ou 2 horas ia haver uma trovoada. A analista diplomada trabalhava num grande hospital. Ela era bem jovem ainda, com um vestido moderno, de saia acima dos joelhos. Parecia se achar num estado de grande tensão e muito aflita. A mesa se mostrava desnecessariamente loquaz, externando com vigor o seu pensar sobre as coisas. Sem olhar pela janela, uma só vez sequer, as flores, as folhas agitadas pela brisa e o alto e imponente eucalipto a oscilar suavemente ao vento. Comia ao acaso, sem mostrar um especial interesse no que estava comendo. Na saleta contínua, ela disse: "Nós, analistas, ajudamos os doentes a ajustar-se a uma sociedade mais doente ainda do que eles. E às vezes, talvez muito raramente, conseguimos bom êxito. Mas de certo, todo sucesso é obra da natureza. Eu já analisei muitas pessoas. Não gosto desse trabalho, mas eu tenho que ganhar a vida, não é? E há tanta gente doente. Eu não creio que seja possível ajudá-los muito, embora naturalmente estejamos sempre a experimentar novas drogas, novos agentes químicos e teorias. Mas, deixando de parte os doentes, eu própria estou lutando para me tornar diferente da pessoa vulgar, da pessoa comum. Mas na própria luta para ser diferente, você não está fazendo igual aos outros?
Ora, por que tanta luta? Senhor, mas se não me esforço, se não luto, eu vou ser igual a dona de casa vulgar, a burguesa. Eu desejo ser diferente e por essa razão é que eu não quero me casar. Porém, eu me sinto realmente muito só e foi essa solidão que me fez exercer essa profissão. E assim a solidão está te levando gradualmente ao suicídio, não está? Ela confirmou com a cabeça e estava quase em lágrimas. Todo movimento da consciência não conduz ao isolamento, ao medo e a essa incessante luta para ser diferente? Tudo isso faz parte desse impulso para o preenchimento, para nos identificarmos com alguma coisa, ou então nos identificarmos com o que somos. A maioria dos analistas tem seus mestres e agem consoante as respectivas teorias e escolas, já estabelecidas em bases firmes, apenas cuidando de modificá-las e lhes acrescentar uma nova tendência. Senhor, eu pertenço à escola nova. Procedemos sem o símbolo, enfrentando diretamente a realidade. Abandonamos os primitivos mestres e os seus símbolos para ver o ente humano tal como é. Mas isso está se tornando também uma nova escola. E eu não estou aqui para apreciar os méritos das diferentes escolas, teorias e mestres, mas sim para falar a respeito de mim mesma. Eu não sei o que fazer. Você não se acha tão doente como os pacientes que você está tentando curar? Você não faz parte da sociedade que talvez esteja mais confusa e mais doente do que você? Trata-se então de uma questão mais fundamental, não é? Você é o resultado desse enorme peso da sociedade, com a sua cultura e as suas religiões, e ela te compele tanto econômica como interiormente. Ou você tem de fazer as pazes com a sociedade, ou seja, aceitar os seus males e com eles viver, ou você tem de repudiá-la totalmente e tratar de descobrir uma nova maneira de viver. Mas você não pode encontrar a nova maneira sem abandonar a velha maneira. O que realmente deseja é segurança, não é? Nisso consiste toda a busca do pensamento. Ser diferente, mais hábil, mais penetrante, mais engenhoso. E nesse processo, o que você quer é achar uma profunda segurança, não é? Mas existe isso de fato? A segurança nega a ordem. Não há segurança nenhuma nas relações, na crença, na ação. E por nós a procurarmos, é que nós criamos a desordem. A segurança gera desordem. E ao encarar a crescente desordem existente em você mesma, você lhe quer pôr fim. Na área da consciência, com suas fronteiras largas e estreitas, o pensamento está sempre à procura de um lugar seguro. E assim, o pensamento está criando desordem. A ordem não é produto do pensamento. Quando termina a desordem, começa a ordem. O amor não se encontra nas regiões do pensamento. Como a beleza, ele não pode ser retocado com um pincel. Nós temos de abandonar toda a desordem que existe em nós. Ela ficou muito silenciosa, em total recolhimento.
E era difícil para ela conter as lágrimas que lhe desciam pelas faces.